Olá, bom dia. Nosso trabalho é sobre endereçamento de memória e vou começar explicando o que é. O endereçamento de memória, em ciência da computação, é um identificador único para um local de memória no qual um processador ou algum outro dispositivo que pode armazenar pedaços de dados, como por exemplo similar a um endereço residencial em uma cidade. O endereço aponta para onde o dado está armazenado. E o Windows ele trabalha com dois tipos de memória: a memória física, que é a memória principal do seu computador, ou seja, a memória RAM, e a memória virtual, que é uma espécie de memória auxiliar. Essa memória ela funciona como um arquivo dentro do disco rígido. Tanto em memória virtual quanto na memória física, utilizam o endereçamento de memória para facilitar a cópia de memória virtual em memória real. Os sistemas operacionais dividem a memória virtual em páginas, cada um contendo um número fixo de endereços. Em computadores mais modernos, cada endereço representa um byte distinto de armazenamento. Caso tenha dados maiores que um byte, esses podem residir em múltiplos bytes ocupando uma sequência de bytes consecutivos. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas siglas que existem na computação. RISC é a arquitetura de instrução, o qual o conjunto de instruções a ser executada pela CPU são mais simples, rápidas e reduzido. CISC é a arquitetura de instruções, o qual o conjunto de instruções a ser executada pela CPU são mais complexas e lentas. Cache é a memória auxiliar do processador, ela fica interna ao chip. E pinos é a quantidade de pinos do processador para se conectar à placa-mãe e aos demais componentes. Hoje em dia, a memória virtual consiste em três funções básicas: realocação, para assegurar que cada processo tem o seu próprio espaço de endereçamento, começando em zero; proteção, que serve para impedir que um processo utilize um endereço de memória que não pertença a ele; e paginação, que foi principalmente para esse processo que ela foi criada, que basicamente possibilita uma aplicação utilizar mais memória do que fisicamente existe. Essa também é a função mais conhecida. Segmentação é uma das maneiras mais comuns para a proteção de memória que a gente tem hoje em dia. E isso significa que parte da memória é removida do processo sendo executado atualmente, através do uso de registradores. Se os dados prestes a serem lidos ou escritos estão fora do espaço de endereço do processo, uma falha de segmentação é lançada, impedindo assim um erro. Uma MMU, para quem não sabe, MMU é parte do processador, ela é responsável pela tradução de um segmento em um endereço de memória. E por último, o uso de segmentação, o uso dessa tecnologia não deve ser confundido com a segmentação de antigamente, que era usada em arquiteturas de computador x86, como por exemplo o Intel 8086. Esse tipo de computador não fornecia esse tipo de proteção. A segmentação que a gente está falando aqui, ela surgiu a partir do Intel 80.286. Esse sim passou a fornecer esse tipo de proteção. Vou estar falando também sobre um pouco da história da memória virtual. Todos os computadores modernos de uso genérico utilizam a memória virtual para executar a aplicação, desde que sejam as mais simples, como processar texto, ou aplicações complexas, como jogos, leitor de multimídia, etc. Os sistemas operacionais antigos, como o DOS ou Microsoft Windows de 1980, geralmente não tinham essa funcionalidade de memória virtual, com algumas exceções, como o Atlas B5000 e o Apple Lisa. A memória virtual foi inicialmente criada para possibilitar um programa ser executado em um computador com uma quantidade de memória principal, ou seja, memória física, menor que o tamanho utilizado pelo programa. Ou seja, o espaço ocupado pelas instruções de um programa pode ser maior que o espaço em memória disponível. Por exemplo, um programa que ocupa um total de 64 megabytes pode ser executado em um computador com apenas 32 megabytes disponíveis para o programa, desde que o sistema operacional se encarregue de manter sempre na memória principal as partes adequadas à execução naquele momento. A memória virtual ela foi desenvolvida por volta de 1959 na Universidade de Manchester para o computador Atlas, o Atlas B5000, terminado em 1962. A ideia ela foi atribuída a John Fotheringham. No entanto, Fritz Rudolf Gundt alega ter inventado o conceito em 1957 para sua tese de doutorado. Bom dia, pessoal. Aqui é o Matheus. Então, eu vou falar a respeito do endereçamento de memória na prática, como que a gente faz os cálculos de endereçamento e a gente precisa de algumas informações para isso, né? Por exemplo, para saber o n, a gente precisa saber quanto que é 2 elevado a e, sendo que o e, no caso, é o expoente que a gente vai determinar para saber o número de células, né, que a memória tem. Então, nesse caso aí, né, uma memória com 8 células, ela vai ter o E equivalente a 3, né? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então,
para a gente saber essas informações, né, por exemplo, quantos flip-flops, a gente faz primeiro a capacidade de memória, né? Então, T é igual a M vezes N, que é 8, né? Vezes 8, igual a 64. Então, a capacidade de memória é 64 bits. Da mesma forma, o número de flip-flops é 64, porque cada flip-flop é um bit, né? Armazena um bit. Então, a gente tem o M ali em cima, né? Que é igual a 8, e o N igual a 8 também. Então, a gente pode fazer esse cálculo dessa maneira. O que é o M? O M vai ser o número de bits que cada célula de memória vai poder armazenar. Então, se for um número, né, ele vai poder armazenar até 8 números. E se for uma letra, ela vai poder armazenar apenas uma letra, né, porque cada letra equivale a um byte, que são 8 bits. Ou caracteres, né, a gente fala letra ou caractere. E do lado esquerdo a gente pode ver os endereçamentos de memória, né? Os endereços, por assim dizer. Cada célula é um endereço. Então, na memória, né? Então está representado aí com o sinal de dólar, porque cada um deles é um número binário, né? E isso vai aumentando. A gente está mostrando aí uma memória pequenininha, né? No caso de 64 bits. Agora falando a respeito de como que a gente armazena uma string, por exemplo, né? Uma frase ou uma palavra que seja. Nesse caso aí eu coloquei computador de 50 mil reais, né? Então, tem que lembrar desse detalhe, né, importante que está descrito ali, ó. Perceba que todos os endereços têm o mesmo número de bits. Por quê? Porque é um tipo homogêneo, então não tem como um endereço ter 8 bits e o outro ter 16, o outro ter 32. Não, todos eles têm que ter o mesmo número. Nesse caso aí, cada endereço, no caso, tinha 40 bits, né? Então, dá para armazenar 5 letras ou 5 caracteres, né? A gente vê que está armazenado de forma correta, da mesma forma como o espaço também é contado como um caractere, né? Então, quando a gente dá o espaço para armazenar a frase, a gente está armazenando ali um byte. E para fazer o cálculo, então, T igual a M vezes N, né? 40 vezes 8 igual a 320 bits. Ou, dividido por 8, 40 bytes, para ficar mais fácil de entender. O número de flip-flops é o mesmo, 320, que é a capacidade da memória. E o maior endereço, no caso, é o 7, né? N-1. Agora, nesse slide, está mostrando de forma mais simples, né? Como que a gente precisa saber para fazer o cálculo. Para isso, a gente precisa de M, que é o quantos bits a célula irá armazenar. O N, que são quantas células a memória tem no total. E o T, que é o total de bits, bytes, kbytes, megabytes, gigabytes e por aí vai, né? Que a memória vai receber. E o E, que é o expoente a ser elevado por 2 para descobrir o número de células, além do maior endereço, que é o N-1. Então, juntando todas essas informações do slide passado, né? A gente tem M igual a 40, N igual a 8 e T igual a 320 bits, ou 40 bytes. E o E igual a 3 e o maior endereço igual a 7. Então, agora, sabendo dessas informações, a gente consegue fazer o cálculo, né? Sem precisar fazer a tabela e tudo mais. Para isso, a gente precisa de algumas informações, não precisa saber de todas, né? Então, o que está destacado aí são algumas das coisas principais que a gente pode, com esse pouco de informação, fazer o cálculo do resto, né? Então, por exemplo, sabendo que o M é 16 e o E é 8, a gente pode calcular o N, que é 256, afinal, 2 elevado a E é igual a 256, 2 elevado a 8 é igual a 256. O T vai ser M vezes N, sabendo que o N é 256, é só fazer 16 vezes 256, que vai dar 4.096. 4.096 o quê? 4.096 bits, que é a mesma coisa de 512 bytes, né, dividindo por 8. E o maior endereço, que vai ser o N menos 1. Então, o maior endereço de memória vai ser 255. No outro mostra a mesma coisa, né? Sabendo o M e o N, a gente consegue fazer o resto dos cálculos, porque o T vai ser M vezes N, então 4.096, 32 vezes 128, ou 512 bytes. O E, como que a gente sabe? Porque 2 elevado a E é igual a 128, então 2 elevado a 7 é igual a 128. E o endereço vai ser N menos 1, 127. No outro a gente tem 64 e 1024, né? Para a gente saber o resto. É simplesmente a gente faz T igual a M vezes N. Então, T igual a
64 vezes um número vai dar 1024. Para isso a gente pode inverter, né? Fazer dividido. 1024 dividido por 64 é igual a 16. Então a gente descobre o n. E qual número elevado a outro número vai ser 16? A gente sabe que 4 elevado a 4, 2 elevado a 4, aliás, vai dar 16. Então a gente sabe que o e é igual a 4. E o endereço é n menos 1. 16 menos 1 é igual a 15. E no outro é a mesma coisa, né? Sabendo o m e o e, então a gente tem 1024 e 6. A gente simplesmente precisa fazer o quê? 2 elevado a e é igual a 64, porque 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, sabendo o m e o n, a gente consegue fazer o t, porque 1024 vezes 64 é igual a 65.536 bits, que é a mesma coisa que 8 KB. Afinal, 65.536 dividido por 8 vai dar 8.192. Dividido isso por 1024 é igual a 8. Então vai ser 8 KB. Obrigado a todos que assistiram. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, galera.